Vem. Gente, a minha primavera está vivíssima. Além das florzinhas, olha o meu look de hoje. Shorts, a Rafael tá de calça. Mas tá calor, não tá, amor? A gente tá suada. Mas é, ó, ali o cara ali na frente, essa obra horrorosa. Mas estamos indo no Dollarama e eu tô de short, gente, de shorts. Ai, tá uma delícia. Tá 21 graus, muito gostosinho. A primavera cantando. Gente, esse é o paraíso pra quem gosta de produto de limpeza aqui no Dollarama. Eu adoro. Eu tô atrás de um limpador de ar-condicionado, mas não tem, mas ó, tem spray pra limpar fogão. Você taca ali dentro do fogão e ele ajuda a tirar aquela crosta de gordura. Tem pra carpete, ó, tem esses aqui que eu amo, lencinho desinfetante. Porque caso a Paloma faça xixi no chão, por exemplo, a gente seca e depois passa o lencinho, né? Você não precisa jogar desinfetante no chão, assim. Acho mais prático para limpar superfícies, fogão, a mesa para comer, super bom. Ó, tem spray de uma mousse para ajudar a limpar banheiro. Ele tira aquela crosta de sujeira, de gordura do banheiro. Mas não tem a droga do negócio de limpar ar-condicionado. Eu vi na internet que talvez tenha na Canadian Tire. Então vou ter que ir lá. Porque nosso ar-condicionado tá fedido. E vai começar a esquentar. Vocês já viram que eu tô de shorts, né? E não dá, tem condições de ficar sem ar-condicionado. Vamos ver. E eu amo como aqui é tudo muito sazonal, né? Tipo, antes tava tudo cheio de coisa de Páscoa. E agora tá cheio de coisa pra brincar na areia, brincar na praia, brincar em parquinho. Cadê? Eu tinha visto aqui, ó, óculos pra nadar. E, tipo, não tinha isso umas 2 semanas antes. Não tinha. Então, eles aproveitam muito essa sazonalidade. E você vai vendo não só a natureza mudando lá fora, mas o que tá vendendo nas lojas pra acompanhar as estações. Isso é muito legal. O que é isso? Isso aqui é 6 por $1 mesmo? Acho que é 6 por $1. Nossa, gente, socorro. É que é coisa residual de Páscoa, né? Precisa vender. 6 por 1. Acabamos de voltar da Dolorama e do Mercadão, né, asiático. Vou mostrar pra vocês as compras que a gente fez. E, gente, a sensação de usar shorts, sair na rua e tá, tipo, 22 graus, maravilhosa. É um Canadá que eu não conhecia. É muito diferente quando a gente chegou aqui. Estamos amando, amando, amando. Muito bom. Tô morrendo de calor. Mas é isso. Ó, as janelas estão abertas aqui e o termostato tá marcando 23 graus e meio dentro de casa. Então, enfim, oficialmente, acho que o inverno acabou, tá? Mas vou mostrar pra vocês, ó. Começamos com lencinhos umedecidos que eu mostrei, os desinfetantes. Já usamos, inclusive, porque, como eu previ no vídeo, Paloma fez xixi fora do tapete, então a gente já limpou o chão com ele. Muito bom, vale muito a pena. Custou R$3,25 e vem 75 lenços. Então acho que vale a pena. Depois compramos uma formucha para o meu marido, que quer fazer bolos e coisas. Então acho muito bom e acho muito barato. Essas formas aqui dessa marca da Betty Crocker. Essa daqui custou R$4,75. Acho muito, muito bom. Pelo valor dela, eu acho bem ok. Que mais? Compramos bico de confeitar também para meu marido cozinheiro. Custou foi $2. Vem, deixa eu ver, vários sacos, não sei, 4 sacos por $2. Então 50 centavos cada um. Compramos tapetinhos higiênicos. A Palominha se deu super bem, super, super bem com esse tapete aqui, porque ele é grande. É uma tradição, né? Falar que ela deu super bem, sendo que ela fez fora do tapete, mas assim, são dias fora da regra, tá? Normalmente Paloma acerta todos os xixis.
Mas tem vezes que ela quer fazer no tapete, ela faz bem na bordinha, assim, do tapete. Então ela teve uma boa intenção. Só que aí, na hora da execução, deu tudo errado. Mas, no geral, esse tapete aqui é o extra largo. Então, ele tem 66 por 76. Ela é um cachorro pequeno, de 9 quilos. Então, esse tapete, tipo, ela cabe tranquila. Então, não fica aquela coisa de ter que acertar. Porque a gente comprou uns da Amazon, que vem 100. E custava, sei lá, $25. Eu falei, pô, vale a pena, né? 100 tapetes por $25, arrasou. É, tipo, muito, muito bom. Só que ele era muito pequeno. Quando chegou, ele era muito pequeno. Então, a Paloma frequentemente errava o xixi, porque ela tinha que, sabe, ser muito precisa na mira para poder acertar o tapete. Então, a gente comprou esse aqui no Dollarama. Ele custa R$4,25 e vem 10. Então, tipo assim, a Paloma consegue fazer uns 2 xixis antes da gente trocar o tapete. Então, 10 dá para mais de uma semana, sobra tranquilo, tá? O que mais? Ah, óbvio, né? Rafael, que adora chocolate, comprou esses chocolates aqui da Páscoa, que estavam em promoção. Esse daqui era 3 por $1. Então, tipo, 33 centavos cada um. Valia muito a pena. Ele vem 165 gramas. Então, tipo, é pesado. Vamos ver se é gostoso, né? Depois o Rafael conta pra vocês se é gostoso. Eu não sou muito fã de chocolate, gente. Eu sei que isso é estranho. Eu não sou muito fã. Mas vou comer, vou experimentar. Esse aqui também, ó. Acho que custava $1 o pacotinho. E achei chique porque tá dizendo que é Made in France, né? Produit de France. E são ovinhos de chocolate. Tem coelho e, sei lá, 3, 4 ovinhos de chocolate. Também não sei. Rafael comprou um Dollarama, vamos ver se é bom. Dollarama foi isso? Ah, não. Compramos também esse líquido de limpar a máquina de lavar louça, que ela vai ficando fedida conforme você vai lavando, né? Porque tem gordura, comida e tal. Então você coloca isso aqui, bota o ciclo dela completo, ela fica cheirosinha, limpinha, super higienizada. Então, uma vez por mês, a gente gosta de usar ele. E por último, Dollarama. Ah, esse aqui custou, acho que foi $4,75, quase $5. E por último, eu comprei esse café da Starbucks. É como se fosse um frappuccino. Ele é bem doce, então se você não gosta de coisas doces, você não vai gostar. Eu não sou muito fã de café adocicado, mas esse aqui é gostoso. Eu comprei o de baunilha, eu já tomei de caramelo. Na universidade é bem gostoso e é bizarro, porque na universidade ele custa quase $7, aquelas máquinas automáticas. E no Dollarama custou $2,75. Então vale a pena, né? E foi isso no Dollarama. Aí depois a gente passou no mercado chinês e compramos coisas para almoçar. A gente comprou esses 2 sanduíches que estão belíssimos, ó. Muito gostosos. Não comi ainda. O Rafa já experimentou, ele adora. Eu nunca comi, vou experimentar hoje. A gente não tomou café ainda, já é meio-dia. E a gente não tomou café, porque eu falei, cara, vamos aproveitar que eu só dou aula 2 horas hoje, que eu terminei meu trabalho, só preciso revisar. Mas esse trabalho já está escrito, mandei para uns colegas lerem. Vou contar isso com calma para vocês. E aí vamos resolver as coisas que a gente precisa fazer. Porque no final de semana eu fiquei concentrado escrevendo trabalho. A gente precisava comprar tapetinho para Paloma, precisava comprar mais lenço umedecido. Fui atrás do negócio do ar-condicionado, que eu não achei. Mas falei, vamos aproveitar e vamos lá hoje. Então a gente acordou tarde, porque a gente ficou assistindo o especial dos Titanos da Globo. E dormimos super tarde. A gente foi dormir, já era 1h30 da manhã, então a gente não conseguiu acordar cedo. Aí eu falei, já vamos engatar, já vamos lá. Então a gente nem tomou café, tô morrendo de fome. Mas vim gravar para vocês antes, né? Porque é a missão do blogueiro. Bom, lá a gente comprou esses sanduíches e também esses 2 onigiris de salmão teriyaki para dar uma complementada, né? O sanduíche e o salmão. E eu vou tomar meu cafezinho gelado. Eu vou botar um gelinho nele como almoço, né? E foi isso para as compras do Dollarama. A gente gastou, acho que $27 no Dollarama. Compramos bastante coisa até. E lá no mercado, no TNT, acho que a gente gastou, tipo, $20 nos 2 sanduíches e no onigiri. Não é o lugar mais barato do mundo, mas é isso, é gostoso. A comida, as coisas que eles fazem são muito, muito boas. Sabem que eu sou fã do sushi deles. Mas hoje quis dar uma variada. Então, me contem nos comentários o que vocês acharam dos preços, mas eu acho que vale a pena. Dollarama, principalmente. Eu falo que tem que evitar ir no Dollarama com muita frequência, porque você gasta todo o seu dinheiro lá dentro. Se você quiser comprar 1 milhão de coisas que você não precisa, lá vai ter. Já chega, a gente foi controlado, a gente realmente comprou o essencial.
Gente, sou viciado em dar meu dinheiro pro mercado asiático. Aí o Rafael tava na aula, não podia me impedir de ir no mercado. Daí eu comprei, ó, esse combozinho de sushi, que delícia. Tem que tirar o de camarão, que eu sou alérgico. Comprei esse bao, parece muito gostoso. Tava em promo. E o macarrãozinho, que o Rafael gosta, macarrão frito. Porque eles vendem as coisas lá e depois, quando chega perto do horário de fechar, para jogar fora, eles vendem por preço mais barato. Então vale a pena, a dica, pra quem tá aqui no Canadá, sempre vá no mercado perto da hora de fechar. O Walmart também. A gente comprou uma vez um frango lá no Walmart, que era $9 normalmente, e depois a gente comprou por quanto? 2,60. 2,60. Então vale muito a pena. O sushi tava o mesmo preço. Então, é isso. Gente, vocês lembram desse lugar? Era onde o pessoal patinava no gelo. Olha que diferença. Vou ver se eu acho um vídeo comparativo pra mostrar pra vocês. Nem parece o mesmo lugar. Lembra? Tava tudo cheio de neve aqui. Como que tá sendo agora a primavera, amor? Muito boa. Muito boa? Assim. É isso. Nossa, Estamos aqui e Rafael decidiu abrir seu próprio restaurante. Agora viraremos empresários no Canadá. Só que não. Gente, aqui é a parte das promos, ó. Tem várias coisas de promoção. E o Rafael está indignado porque os sucrilhos cada um é $1, né? E aqui tem uma promoção que é 4 por 5, o que não faz o menor sentido, né? Celso Porque Russomano. cada um é $1. Chama Celso Russomano. E o Rafael tá falando que ele tá se sentindo roubado. Fala. Gente, não faz sentido. Tá se sentindo roubado? Pô, chama Celso Russomano. Será que tem o Celso Russomano do Canadá? Não faz sentido. Não, realmente. Essa promoção tá esquisita. Vou mostrar pra vocês nossa nova aquisição e comentar também, dar dicas para quem tá vindo pro Canadá. Sempre entre em grupos de brasileiros no Facebook. Aqui se usa muito Facebook no Canadá, porque o pessoal posta coisas maravilhosas. Eu e o Rafa, a gente tá num grupo. E eu tava mexendo no celular e vi uma menina, uma brasileira, que tá voltando pro Brasil, e ela anunciou essa air fryer aqui no grupo. Gente, por $15. $15. Ela é bonitona, ó, ela tem 2 gavetas, ó, e ela é toda digital, mas vou mostrar pra vocês. O Rafa colocou um papel alumínio aqui e você pode usar essas 2 gavetas de forma independente. Olha que chique, gente. Você aperta o botãozinho aqui de ligar e aí você escolhe se você quer usar as configurações da gaveta 1 ou da gaveta 2. Aí você pode usar separado ou junto, ó. Se você aperta a gaveta 1, aparece aqui todas as configurações, você pode colocar os modos, temperatura, timer, o tipo de alimento que você vai fazer, ó, batata frita, bolinho, carne, imagino que seja carne bovina, né, carne de frango, isso aqui que eu não sei o que é, mas frutos do mar, enfim, tem 1 milhão de configurações, e aí você, tipo, ó, vai mexendo nela, muito tudo. A gente vai aprender a usar depois, não aprendemos ainda. E se você quiser, você também configura essa gaveta aqui. Aí se você tiver aqui, você clica aqui e você desliga. Opa, eu liguei, sem querer. Ah, caramba. Ó. Você desliga a gaveta que tava piscando.
Aí fica ligada só essa, só você consegue usar separadamente. Gente, por $15, eu adorei. Achei tudo. Ela é grandona, é pesada. Achei, tipo, que poderia caber mais comida dentro, né? A gente tinha uma no Brasil que era maior, mas enfim. Não vou reclamar, porque por $15 tá mais que bom. E aí a gente também comprou da menina essa balancinha aqui, foi tipo $8. Ela tava vendendo balança pra pesar alimentos. Como o Rafa gosta de cozinhar, a gente achou que ia ser uma boa ideia ele ter a balança pra poder fazer receita, né? De bolo, de bolos e outras coisitas mais. Fora isso, também compramos essa mantinha king size, que ela vendeu por $15, tipo, king size, pro nosso sofazinho. Então, a Paloma com certeza já colocou o tom, né? Vem cá, Paloma, mostrar que você gostou da mantinha. Vem cá, falar que você gostou da mantinha, que foi o seu favorito. Você prefere air fryer ou a mantinha? Mantinha, né? Com certeza. Já levou, já trouxe o tom. Mostra o tom, pessoal. Mostra o tom. Mostra o tom pra eles. Fala que você gostou da mantinha pra brincar com o tom. E é isso. Novas aquisições para a casinha. Hello! Como estamos por aí? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham gostado do vlog até agora. E como sempre, como fazemos no final do vlog, vim aqui conversar com vocês, fazer um resumão da semana, explicar algumas partes ali que apareceram no vídeo e também compartilhar novidades, coisas que talvez ajudem vocês, tanto para o pessoal que está vindo, quanto para o pessoal que está curioso em saber como está a nossa vida por aqui. Fiz a minha listinha, minha colinha. E eu queria começar conversando sobre o meu trabalho de fenomenologia, que era o meu último trabalho desse trimestre. Eu entreguei ele na quarta-feira. O prazo final era ontem, sexta-feira, hoje é sábado. Eu consegui entregar 2 dias antes. Fiquei muito feliz com o resultado. Foi um trabalho que eu gostei de fazer. E sobre um assunto que eu gosto, né? Discutir questões sobre inteligência artificial, sobre plasticidade da percepção, enfim. Depois que meu professor me der o feedback, eu pretendo liberar esse trabalho. Vai estar em francês, mas enfim, tradutores existem. E posso compartilhar com vocês, mas quem quiser essa primeira versão, quem estiver confortável em ler em francês, me manda uma mensagem, eu encaminho para vocês, que realmente fiquei muito feliz. Bem interessante essa discussão, tem muito a ver com o meu doutorado, também consegui sentir que direção eu quero tomar para o meu doutorado. E também o mais legal foi ter mandado ele para alguns colegas. O meu professor sugeriu que nós nos lêssemos, né? Ele falou que ele fazia isso no doutorado, e isso é muito positivo. Você não ficar isolado sempre, só você, no que você escreve, mas aproveitar os seus colegas de doutorado e ler o trabalho dos outros. Tanto para você conhecer o que as outras pessoas estão fazendo e sair da sua bolha, quanto para você ter um feedback da sua própria escrita, já que a gente tem a escrita viciada, e o que é muito claro para a gente pode não ser tão claro assim para outras pessoas. Então, eu fiz isso com 3 colegas, três colegas, e foi muito legal. Eles me mandaram os trabalhos deles também, então eu opinei um pouco, a gente teve essa troca. Elogiaram muito meu francês, gostaram da ideia, não era exatamente a área deles. De uma menina assim, ela também trabalha com questão de técnica, né? Técnica e tecnologia, mas a gente tem um approach diferente. O dela não é tão fenomenologia, não é tão percepção, são outras questões, mas ela entende razoavelmente da bibliografia que eu usei. E foi muito legal essa troca. Mais uma vez, eu sinto que eu estou me enturmando com os meus colegas, que a gente está se aproximando. E receber elogios, meu francês é sempre bom, né? Ainda mais francês acadêmico. E fica aquela sensação, assim, ansiedade para receber a nota. Ainda não sei quando que a nota vai sair. Eu sei que o nosso boletim vai estar disponível, acho que a partir do dia 22 de maio. Então, os professores devem entregar a nota antes disso. Só que ainda estamos no dia 3 de maio. Então, tem mais 20 dias aí para eu saber se eu fui bem, se eu tirei um a mais, que é o que eu quero tirar. Sabe que eu sou nerd e que eu quero a nota máxima, né? Não quero um 10, não quero um A. Eu quero um A mais. Então, vamos ver, mas estou feliz, estou satisfeito com o resultado e mais ainda de finalmente estar de férias, né? Então, eu concluí oficialmente o meu primeiro trimestre como doutorando aqui na Universidade de Montreal. Estou muito feliz. Eu estava conversando com uma aluna minha, pensar que em maio do ano passado, tudo isso era muito distante, assim, eu não tinha nem a resposta da universidade, não tinha nem sido admitido ainda no doutorado, e agora eu estou aqui encerrando o meu primeiro trimestre
como doutorando. Isso é muito louco, como as coisas mudam de um ano para o outro, né? E também isso fica de encorajamento para vocês, sabe? Tudo passa muito rápido e mesmo os momentos mais difíceis de ansiedade, quem está aí esperando o visto ser aprovado, quem está esperando a resposta do professor, daqui a pouco vocês vão estar aqui, vocês vão estar curtindo esse momento e vai ter passado tão rápido que vocês vão ficar chocados, porque eu fico chocado o tempo todo, né? E justamente falando de tempo passar, aqui é muito doido, né? Como os dias passam rápido, eu tenho essa percepção, pelo menos, de que os dias passam muito rápido. E toda vez que eu saio na rua, eu fico impressionado com a transformação da cidade por conta da chegada da primavera. Vocês sabem que tô sendo o maior entusiasta da chegada da primavera, porque ela não chega nunca. Os dias estão mais quentinhos, então tá fazendo 16, 18, 20. Teve um dia essa semana que chegou em 25 graus de temperatura, tava muito gostoso na rua, porque é um 25 graus com vento, então não fica aquele calor, aquela umidade horrorosa. E é gostoso, mas dá para ver que o verão vai ser quente, né? Mas a transformação de Montreal é muito real, assim. Eu lembro de chegar aqui, a gente chegou bem no começo do inverno, né? Então, 30 de dezembro foi quando começou praticamente o inverno. Depois disso, o dia que a gente chegou estava 9 graus. Depois caiu muito para menos 15, menos 18, menos 20, menos 22. E agora a natureza está voltando às suas cores, as árvores estão ficando super verdes, muitas flores. Como é que a gente mora em um lugar que é bem arborizado, tem muita casa, então tem aqueles jardins estilo americano, então tem muita flor. E é bizarro, porque um dia a gente saiu e as flores estavam assim, os botões, e aí de repente, de um dia para o outro, os botões abriram. As tulipas, sabe? Tudo muito bonito. As árvores começando aquela exuberância da primavera e do verão. Isso fazendo uma analogia bem clichê com a gente, também dá aquela sensação de que você está renascendo, sabe? Você sai da sua concha do inverno, você sai daquela retração, daquela coisa de olhar andando para baixo, sentindo frio, e você também se expande, você sente que a sua personalidade se expande, a personalidade das pessoas se expande, elas te olham mais na rua, elas te cumprimentam na rua, às vezes eu tô andando com a Paloma e as pessoas cumprimentam. Hoje mesmo não, ontem, ou antes de ontem, foi anteontem, eu tava com o Rafa, a gente tava andando, e um cara parou, olhou a Paloma e falou, ele tava com um chihuahua, e falou, ai, mas como é bonito o seu cachorro. E a gente começou a conversar no meio da rua, assim, sabe, um estranho, coisas que no verão não acontecem. Então, ver as crianças brincando, eu contei no vlog da semana passada, vou deixar o card aqui, que eu trombei com uma criança que era filha de pais brasileiros, a criança falando comigo em inglês. Então, cara, é isso, sabe? Muda muito e a coisa mais gostosa é o dia escurecer às 8 da noite. Quando a gente chegou aqui, vocês acompanharam nos vlogs, 4h30 da tarde estava um breu, breu, breu. Agora, gente, 8, 8h10, 8h15, o sol tá começando a se pôr. Então, realmente vai ter verão, eu imagino, né? Com sol até 8h30, 9 da noite, se não for mais do que isso. E é muito gostoso. Eu tô dando aula aqui, eu tô quase encerrando as minhas aulas. Tem dia que eu acabo de dar aula às 8 da noite, daqui de Montreal, 9 da noite do Brasil. E tá sol ainda, tá tipo aquela luzinha, então te dá um ânimo, sabe? De não sair, não terminar de trabalhar, tá tudo escuro. Trabalho em casa, né? Mas de toda forma, você sente que você ainda aproveita o dia, porque quando tá tudo escuro já, você já tá meio sonolento, então a primavera é definitivamente um plus. E é bom que a gente esteja animado assim, porque, obviamente, nem tudo é mil maravilhas. A vida de imigrante é difícil. Eu não escondo nada de vocês aqui no canal. Eu conto as minhas felicidades, eu conto as minhas angústias. E, obviamente, a questão financeira continua sendo uma questão muito é, difícil para a gente equilibrar tudo mais. Mas eu quero dizer que eu sinto que as coisas estão entrando no lugar. Tivemos boas notícias essa semana, tivemos notícias ruins essa semana. O Rafa ainda não conseguiu o emprego, mas ele está conseguindo fazer algumas entrevistas, está surgindo, a gente sente que está movimentando essa energia. E isso nos dá a esperança de que em breve essa situação vai se resolver, sabe? Infelizmente, obrigado por todo mundo que torceu por mim, mas infelizmente eu recebi mais uma resposta negativa de uma bolsa. Eu estava esperando a resposta desde novembro e saiu dia 30 de abril. E infelizmente nós éramos 13 candidatos na filosofia e eram 3 bolsas. A minha nota foi 80 de 100. Então eu fico feliz porque, tipo, se você tirasse menos de 70, você era eliminado por não ter atingido a nota mínima.
Então, assim, eu entendi que eu não sou um candidato ruim. Eu tirei 80 de 100. Só que todas aquelas questões que eu já conversei com vocês, de que eu não tenho um currículo canadense ainda, eu não tenho nem meu primeiro histórico de notas aqui ainda, né? Vai sair, como eu falei, dia 22 de maio. É, Quando eu mandei a proposta lá em novembro, eu acho o meu projeto, eu acho que aquela versão do meu projeto de pesquisa, ela estava muito mais embrionária, né? Eu estava muito menos inserido do que agora, que eu já tive um trimestre de aulas, muitas discussões, participei de congresso. Então, essa minha participação no congresso, por exemplo, não estava porque eu participei em fevereiro e eu mandei tudo em novembro. O meu pertencimento a associações, tipo, agora eu faço parte da Associação Canadense de Filosofia, eu faço parte da Sociedade Internacional de Filosofia e Tecnologia, eu faço parte da maior rede agora de pesquisadores em inteligência artificial do Canadá, que chama OBVIA, né, que é Observatório da Visibilidade sobre a IA, sobre as vulnerabilidades da IA. Eu sempre me confundo com esse V da sigla, mas enfim. É uma rede muito grande que integra professores, doutorandos, pesquisadores livres, e agora eu faço parte de tudo isso. Isso não estava no meu dossiê. Então, se eu tinha 80 de nota, considerando esse dossiê, digamos, ultrapassado, né, defasado, imagino que nas próximas vezes vai ser ainda melhor. Então, eu sempre falo para vocês que eu tento, eu não quero ser aquela pessoa good vibes, que tá tudo dando errado e a pessoa, ai meu Deus, né, vamos achar positividade onde não tem. Só que não acho que, primeiro, não acho que está dando tudo errado. Eu estava conversando sobre isso com o Rafa enquanto a gente estava fazendo faxina hoje. Não acho que está dando tudo errado. Mas é claro que você fica num baque. Eu estava muito confiante de que eu ia conseguir essa bolsa, sabe? Quando você tá. Ainda tem mais uma, ainda estou esperando a resposta de mais uma, só que é só no outono, só em setembro. Só que eu estava muito confiante para essa bolsa, porque eu fiz com muito carinho assim a submissão escrevi tudo com muito carinho e estava confiante. Mas não rolou. Só que eu não quero assumir essa postura derrotista, ficar triste e que vai dar dando tudo errado, porque eu não acho que é isso. Eu acho que eu tenho que trabalhar ainda mais duro para que ano que vem eu seja a pessoa que vai tirar da bolsa de outra pessoa, que vai ter que melhorar o currículo dela. Então, espero ser um bom aluno, espero estudar mais, construir um projeto ainda melhor e mostrar que eu mereço essa bolsa. Mas eu também tenho essa perspectiva realista e eu quero trazer isso para vocês, de que não é fácil, cara, não é fácil, né? Não dá para se iludir achando que da noite para o dia vai tudo se resolver, né? O primeiro ano vai ser perrengue, mas não desistam, sabe? Continuem. Tem vários jeitos de você se virar, conseguir uma grana. Eu contei para vocês no vlog da semana passada também que a minha professora de chinês me convidou para ser assistente dela numa disciplina. Isso deu certo, isso rolou. Eu começo segunda-feira agora, a disciplina é online, então eu vou estar ali no Zoom ajudando ela, mas eles aceitaram o pedido dela, porque essas posições elas são remuneradas na universidade, né? Aqui no Canadá, você não pode trabalhar na universidade de graça, coisa que a gente fazia muito no Brasil, né? Então, se você vai ajudar em eventos, se você vai, sei lá, divulgar a universidade, até ser influencer da universidade, tirar fotos para eles divulgarem matrículas e tal, tudo isso é remunerado, isso é protegido por lei e por um sindicato dos estudantes. Aqui tem muitos sindicatos, eu faço parte do sindicato de filosofia, tipo, é automático. Se eu sou estudante de filosofia, automaticamente eu estou aderindo ao sindicato. Né? Você não tem essa escolha de não ser sindicalizado. O que é muito legal, do ponto de vista de você ter direitos, né? E você ser protegido por exemplo, eu como doutorando, eu não posso ganhar menos de 29,75 dólares a hora trabalhada, em qualquer posição. Então, isso é legal, né? Tem tetos diferentes para... Teto não, né? Pisos diferentes para graduandos, mestrandos, doutorandos. Isso é reajustado todo ano. Isso é muito legal. Então, essa minha posição como assistente de chinês vai ser remunerada 12 horas. Não é muito dinheiro, né? Uau, mas, cara, nesse momento que a gente tá, do Rafa ainda não tem emprego, de eu estar recebendo em real, né? Dando aula de francês. Inclusive, eu tenho uma vaga ainda de francês. Você quer aprender francês, vem aprender comigo. Dou aula há mais de 9 anos. Me manda uma mensagem, a gente conversa. Mas eu tô nesse momento, né? Que eu tô recebendo em real ainda. Então, tudo que eu receber e em dólar e for um extra, já ajuda a gente. Ainda mais que é uma coisa que eu vou fazer da minha casa, não tem deslocamento. E é uma coisa diferente, né? Eu nunca pensei em ajudar
iniciantes aprendendo mandarim. Eu tenho muita confiança ensinando francês, porque é algo. Eu tenho formação nisso, né? Foi minha primeira faculdade. Eu ensino há praticamente 10 anos, então tenho muita confiança no que eu faço. Já ajudei muitos alunos, mas não em mandarim. Então, estou animado para esse desafio. Acho que vai ser legal, acho que vai ser uma experiência que também vai enriquecer o meu currículo. E que me mostra que é possível você ir se ajeitando aos pouquinhos, as oportunidades vão surgindo, as coisas, os ciclos vão, sabe, dando voltas e você vai reparando que é possível, que as coisas são possíveis, mas não é da noite para o dia. Então, você tem que ter uma boa estrutura emocional, uma boa estrutura material também. Se você já puder vir com bolsa, eu conheço gente que já veio com bolsa, porque são programas, por exemplo, na McGill, que normalmente eles sempre dão bolsa para os alunos, eles nem te aceitam se eles não tiverem grana, ou outros programas na UDM que são mais tem mais verba, né? Tipo medicina, direito. Então, normalmente eles têm bolsas para alunos, mas nós, as humanidades, a gente sofre em qualquer lugar do mundo, então você tem que ser firme, tem que ser otimista, tem que ser realista e não pode perder a esperança, sabe? Não pode desistir, porque não vai ser fácil, mas aos pouquinhos as coisas vão se ajustando, né? Só que, como eu falei para vocês, os sentimentos são mistos, porque ao mesmo tempo que eu entendo tudo isso, as contas não param de chegar, né? Então a gente tem contas para pagar. Eu trabalho, então entra uma renda todo mês, só que a gente sofre com a conversão do real. E eu tava conversando isso com um seguidor meu, porque ele ficou surpreso. Eu comentei lá no Instagram, vou deixar o link para quem não me segue ainda lá, que eu recebi a fatura para pagar o trimestre de verão. E ele falou assim: seu doutorado é pago? E aqui no Canadá, gente, não existe doutorado de graça, tá? A UDM é uma universidade pública, só que mesmo sendo pública, ela é paga. Então, ela é menos cara do que uma universidade particular, como a McGill, por exemplo, mas ela não é de graça. O que pode acontecer é o seu departamento, quando ele te aceita no doutorado ou no mestrado, ele arcar com as taxas. Então, ele vai dizer que ele vai pagar a universidade por você. Isso é esquisito, né? Porque é a universidade pagando a universidade, mas aqui os departamentos, eles são as faculdades, né? Porque uma universidade, ela é um conjunto de várias faculdades, e aí isso forma uma universidade. Então, cada faculdade tem um budget e eles são meio autônomos no controle desse budget e tudo mais. Então, eles decidem quantos alunos eles aceitam baseados nisso, enfim, eles tomam as políticas das faculdades baseadas nisso. E eles podem dizer, então a gente vai arcar com as suas taxas escolares, e além disso, vamos te dar uma bolsa, tipo um salário ou não. Então vai depender muito de cada departamento, de cada faculdade, como funciona. Na filosofia, eu já contei para vocês que eles me prometeram $1.300 por trimestre durante o primeiro ano de doutorado. Então, eu recebi 1.300 no inverno, recebi agora 1.300 no verão, e vou receber 1.300 no outono para me ajudar a pagar as taxas. Então, não cobre tudo, esses 1.300 não cobrem tudo. Agora, por exemplo, no inverno, eu paguei $2.800 de taxas. Agora veio 1.900 porque não tem seguro de saúde. E no outono, não sei quanto vai vir, mas tem uma outra parcela do seguro de saúde, que ele é pago no inverno, a maior parte, e $300 no outono. Então, deve vir ali uns 2.300, 2.400 por aí. Então, abate uma parte, esses 1.300 ajuda, mas não cobre tudo. Então, como vocês podem ver, né, sempre humanidade sofrendo, só que não é de graça. Então, só que assim, eu pago como um canadense, a UDM tem essa política de que estrangeiros no doutorado pagam como canadenses. E pensando que o salário mínimo é tipo 2.000 e pouco, e aí você vai pensar que as taxas escolares elas giram nessa volta aí, porque, por exemplo, quem é canadense não vai pagar o seguro de saúde, porque eles têm um seguro público. Então, eles vão pagar ali 2.000 por trimestre, né? No verão, até um pouco menos. Não é caro, você pensando que é o valor praticamente de um salário mínimo. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, se ela faz ali umas economias, né, e tudo mais, se ela trabalha mais no verão, por exemplo, dá. Não é um valor assim, tipo, absurdo, horrível, meu Deus, elitista, não. E aqui eles têm essa preocupação com a universidade desde o começo. Quando as crianças nascem, os pais já começam a guardar dinheiro para esse período da universidade. Seria o ideal se fosse de graça, como no Brasil? Sim, né? Seria maravilhoso que todo mundo tivesse acesso, né? Que fosse universal. É... Só que não é assim, né? Cada sociedade funciona da sua forma. E eu sempre digo para vocês que
É diferente você pagar e não ver retorno e você pagar e ver retorno. Aqui na UDM, eu acho que se vê muito retorno. A estrutura da universidade é impressionante, é tipo, muito, muito impressionante. A conexão do Wi-Fi é excelente, as bibliotecas são excelentes. Tem óculos de realidade virtual que você pode prestar na biblioteca, sabe? Tem curso de 1.500 coisas. Lá no Centro de Línguas, eu pago US$ 40 o trimestre para ter aula 2 vezes por semana, sabe? 3 horas de aula cada aula, então 6 horas de aula por semana. Cara, assim, há vantagem, sabe? O centro esportivo, o complexo esportivo é lindo, é bem equipado. Com o que você paga da universidade, você pode acessar o centro. Se você quiser fazer aulas de artes marciais, yoga, você paga um pouquinho a mais, bem mais barato do que seria fazer num estúdio normal, assim, em Montreal. Então, tem muitas vantagens aqui. E eu acho que faz sentido para a realidade do Canadá, sabe? Não dá para comparar com a realidade do Brasil, mas eu acho que para a realidade canadense, isso mais ou menos faz sentido, porque você tem que pensar sempre no que eles ganham aqui e qual é o custo de vida aqui, né? Mas só para dizer para vocês que meu doutorado é pago, e mesmo que eu não tenha aula no verão, para eu poder conservar o meu status, porque se eu não conservar o meu status de aluno em tempo integral, eu tenho que justificar para o governo por quê, né? Então, é mais fácil eu conservar, só que o meu departamento de filosofia não oferece aulas para pós-graduação no verão, é só no inverno e no outono. Então, eu tive que conservar o meu status, então vou ter que pagar. Mas vou ter férias entre agora maio e setembro. Louco isso, né? Que eu vou ter, tipo assim, 4 meses de férias. Mas se for pensar no Brasil, muitas vezes também no final do ano, as aulas da universidade acabavam, quando eu fazia graduação na federal, no meio de dezembro e voltava, tipo, depois do carnaval, tipo, final de fevereiro, março. Então também era ali 3, 4 meses de férias. E para eles, o verão é no meio do ano. Então, pensando nisso, é a mesma coisa no Brasil, tá? Mas vou ter esse tempo de férias, o que é ótimo. Já tô sentindo um alívio, sabe? Tô me sentindo menos tenso com tudo isso. Preparei aqui a minha pilinha de livros para ler durante as férias. E eu queria mostrar para vocês, né? Será que eu vou conseguir, gente? Vocês acham que dá para ler isso aqui tudo em 4 meses? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá para ler em menos tempo e dá para ler mais até. Mas vários livros aqui eu já mostrei eu lendo, que eu comecei a ler e terminei, né? Tipo esse aqui, Metamorfose da Inteligência, é super legal. A autora fala sobre a transição entre a ideia de QI, né? De uma inteligência que pode ser medida por um teste de 0 a 100, por exemplo, sei lá. QI é diferente, né? Mas só para dar um exemplo para vocês. Até a era da inteligência artificial, em que a gente diz que existe uma inteligência que é artificial e se compara a uma inteligência natural. Então, eu comecei a ler esse livro, não terminei, mas ele é muito bom. Ó, introdução à epistemologia, também muito bom. Epistemologia é o ramo da filosofia que estuda como é possível nós conhecermos as coisas, né? Nós temos conhecimento sobre o mundo. Esse aqui que eu estava lendo ontem, a introdução dele, fala sobre, bem a minha área de pesquisa mesmo, que a inteligência, não dá para você criar inteligência num sistema que seja desligado do mundo, né? Porque nós somos seres de carne e osso, nós vivemos em um mundo que é situado e nós temos uma experiência do mundo que a gente chama de embodied, né? Seria incorporada, e que um sistema frio que simplesmente reproduza uma lógica programacional, é isso? Enfim, uma lógica de programação não daria conta de ter a sofisticação da nossa inteligência. Então, o autor discute isso e propõe uma visão diferente sobre inteligência também, bem legal. Esse aqui que eu peguei na biblioteca ontem, que eu mostrei para vocês, ó, na Natureza da Tecnologia. Tô animado para ler também, ele não é tão grande. Esse aqui que é... Não sei como que eu vou traduzir isso aqui lá, Bienveillance de Machine. Mas é também uma discussão de como a inteligência, né, como essa questão do virtual, da tecnologia, nos transforma como seres humanos, né? Como que não é só uma questão da tecnologia como instrumentos, mas ela realmente se incorpora na nossa constituição enquanto seres que vivem em um mundo cercado por aparelhos tecnológicos, né? Então, vamos lá. Esse aqui, mesma proposta, indivíduo e a tecnologia, também da área de filosofia, mais curtinho ainda. E esse daqui, esse calhamação, que é um compilado de vários autores que produziram cada um artigo sobre filosofia da tecnologia. Então, é da
Qual editora? Geralmente quem faz esses companions é a Oxford, mas não é a Oxford. Não conheço essa editora, mas estou animado. Tem alguns autores que eu conheço aqui, que eu já li algumas coisinhas deles, tipo o Don Idol. Então estou animado para ler. Acho que é bem legal ter esse tipo de livro, porque você tem meio que um apanhado de ideias de vários autores. Então, essa é a minha listinha de leitura para as férias. Vamos ver se eu dou conta. Eu vou atualizando vocês de como está acontecendo. Mas acho que sim, já que eu vou ter praticamente as minhas manhãs livres, né? Já que eu não vou para a faculdade, então espero dar conta de tudo isso e reescrever o meu projeto de doutorado durante as férias, tá? É isso, gente. Eu mostrei para vocês, acho que as últimas cenas que eu devo ter colocado no vlog, não editei ainda. Deve ter sido mostrando a Air Fryer que a gente comprou de uma menina que tá indo embora de Montreal. E estou muito feliz, também estava comentando com o Rafa, de que apesar de tudo que eu comentei com vocês nesses últimos 25 minutos, das coisas que deram certo, das coisas que não deram tão certo ainda, eu estou muito feliz eu acho que é importante reconhecer isso para você não desanimar, de que faz 4 meses que nós estamos aqui em Montreal. Não acho que está tudo dando errado. Acho que as coisas estão se ajustando aos poucos. E uma coisa que me mostra isso é ver que a nossa casa, nosso apartamento aqui, está cada vez mais cheio e cada vez mais com cara de casa. A gente chegou aqui, não tinha nada, né? A gente tinha comprado algumas coisas, mas tinha cama, mesa de escritório, cadeira, uma televisão, e era isso. Era o que a gente tinha, né? Quando a gente chegou aqui, 30 de dezembro. No nosso primeiro dia já, a gente já comprou todas as louças, copos, né? Depois a gente comprou uma mesa. Aí depois a gente comprou o sofá recentemente, que eu mostrei para vocês. Aí agora a gente tem uma air fryer, a gente comprou batedeira pro Rafa. A gente comprou a mantinha para ficar no sofá. Sabe? Aos pouquinhos, você vai começando a conquistar as coisas, porque a gente não é rico, a gente não é herdeiro, né? A nossa família não tem como nos ajudar, então a gente está aqui em Montreal, a gente pela gente, sabe? Não tem, ai, nossa, nosso dinheiro acabou, a gente não tem para quem pedir. É isso, é a gente pela gente. E aos pouquinhos as coisas estão acontecendo, sabe? A gente está tendo essa sensação de que a casa está ficando com a nossa cara, está ficando menos vazia, a gente entra aqui e sente ou a casinha arrumada, o perfuminho, né? Eu comprei uma vela no mercado, agora eu quero acender no final de semana, porque eu lembrei que a gente não tem fósforo, porque o fogão é de indução, e a gente nunca comprou fósforo, isqueiro, porque não precisa. E agora eu vou acender a vela com o quê? Então, mas, sabe, lentamente as coisinhas vão se ajeitando e vai ficando com cara de casa. Então, eu acho que a minha conclusão para amarrar esse final do vídeo é que a vida do imigrante, obviamente, não é fácil. Qualquer pessoa que te vender isso, que é fácil, ela tá mentindo para você, né? Nosso processo de residência permanente ainda tá super emperrado, sabe? O documento ainda não saiu, o Rafa ainda não arrumou emprego, então a gente teria todos os motivos do mundo para falar, não, vamos voltar pro Brasil, não deu certo, tentamos durante 4 meses, mas insustentável ficar ganhando em real, gastando em dólar. Só que a gente ainda tá nessa cara, vamos persistir mais um pouco, sabe? Vamos fazer o que der, vamos olhar para frente, pensar um dia de cada vez, porque senão você surta, sabe? Pensar, cara, como a gente vai fazer para pagar nosso aluguel mês que vem? Calma, a gente tem como pagar nosso aluguel esse mês? Temos. Então, por esse mês está resolvido. Mês que vem, os Rafaéis do futuro vão lidar com o próximo aluguel. Então é isso, gente, não é fácil, é uma montanha-russa de emoções. E só que se você confia em você, né? Se você tem um propósito de vir para cá, você se preparou para isso, você preparou seu currículo, seu idioma, você tem potencial, sabe? E você sabe disso. Eu acho que aos poucos as coisas vão se ajustando. Você tem que fazer por onde, evidentemente, né? Não vai cair do seu colo do nada. Mas tem como, tem maneiras. Eu sempre falo que, infelizmente, nós brasileiros, a gente está um passo um pouquinho para trás, seja pela qualidade da nossa educação, seja por não, talvez, dominar muitos idiomas, né? A gente tem uma educação linguística ruim, seja porque a gente está concorrendo aqui no Canadá, né? Eu falo para o Rafa, você está concorrendo nas vagas com pessoas que têm o francês como língua nativa, porque aqui tem uma imigração muito grande de franceses, belgas, suíços, senegaleses, beninenses, né? Pessoas que falam francês como língua materna. Então, para eles, o francês não é um diferencial. O francês, eles falam francês. Enquanto que para nós brasileiros, a gente não fala nem inglês como língua nativa, nem francês como língua nativa. Então, tem essa camada extra, né? Então, a gente tem que sempre estar correndo atrás dessa defasagem.
eu também, como doutorando, né? Eu falo que, academicamente, o fato de eu falar francês não é nenhum diferencial, porque todo mundo fala francês. Então, sabe, é na verdade um mínimo. Para eu poder começar a dizer que eu estou concorrendo com eles, eu tenho que falar francês muito bem. Então, cara, tem que se preparar, tem que perseverar, tem que manter esse otimismo de que as coisas vão dar certo. E aos pouquinhos você vai ter esses retornos que nem a gente, sabe, pode parecer muito besta. Eu tá tão feliz assim porque a gente conseguiu uma air fryer. Só que a gente tinha uma air fryer no Brasil, e quando a gente chegou aqui, a gente várias vezes, vários momentos falou, cara, se a gente tivesse uma air fryer, seria muito mais fácil fazer isso, sabe? Ficaria muito mais gostoso, uma batatinha frita que a gente tinha que fazer no forno, porque não tinha. E conquistar essas coisas, dar esses pequenos passos, mostra pra gente que aos poucos as coisas vão se ajustar e que vai dar certo, né? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final, que para você que está acompanhando o canal, que me responde lá no Instagram, que posta seu comentário aqui. A gente está quase chegando em 500 inscritos, estou muito feliz porque é tudo muito orgânico. Vocês veem que eu não mando muito bem de edição, eu faço uma edição muito simples, mas o objetivo desse canal era e continua sendo guardar memórias e dividir com as pessoas, né? O objetivo número 1 é guardar memórias. Eu gosto, eu faço isso com frequência, tá? De olhar os vídeos mais antigos do canal para lembrar de como eu estava em setembro do ano passado, sabe? Quando tudo isso de fato começou, assim, a gente começou a preparar nossa mudança, né? Bateu o martelo, nosso visto foi aprovado, a gente começou a entregar o apartamento. E eu gosto de rever isso e falar, cara, olha que doido, esqueci. Lembra desse dia que aconteceu? Então, esse é o objetivo número 1. E eu fico muito feliz que, para além desse objetivo, eu esteja conseguindo me comunicar e me conectar com várias pessoas que chegam até mim e falam: eu assisto seus vídeos e isso reacende minha vontade de ir para o Canadá e mostrar que é possível, né? Porque vocês são pessoas normais, e realmente somos, né? E então eu fico muito feliz de que quase 500 pessoas estejam sentindo essa conexão e que, de alguma forma, o que eu divido aqui com vocês, o lado bom e o lado ruim, esteja ajudando quem precisa ou só quem quer saber mais da nossa jornada, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, sabe? Você me ajuda muito. E também de ativar o sininho, assim você ficar sabendo tão logo eu publique um vídeo aqui no canal, tá bom? Deixe nos comentários o que você mais gostou, as suas dúvidas, sempre respondo todo mundo com o maior carinho, tanto aqui quanto no Instagram. E deixo cena pós-crédito, provavelmente o Rafa vai fazer outro bolo, então deixo cenas para vocês ficarem com vontade disso. E nos vemos na semana que vem, no próximo vlog aqui no canal, para eu dividir um pouquinho mais de como está sendo a minha primeira semana de férias oficiais aqui em Montreal, tá bom? Um beijo, boa semana para todo mundo e até a próxima.